Galera, primeiramente eu quero agradecer os mais de 4.000 inscritos aqui no canal, eu tô muito contente com isso, obrigado. E quero pedir desculpas pelo atraso que eu tive em postar esse vídeo aqui. Faz mais de um mês, se bobear, acho que até 2, que eu prometi e nada. Eu vou me corrigir e me perdoe. Eu vou apresentar pra vocês o arquiteto mexicano Javier Senosian e o porquê ele é tão incrível. O Javier é um dos grandes representantes contemporâneos da chamada arquitetura orgânica, aquela qual eu amo tanto e fiz um vídeo pra vocês sobre isso, clica no iCard pra assistir. Ele ocupou o cargo como secretário da Universidade Nacional Autônoma do México e também é professor, não sei se ele ainda continua lecionando lá. Ele ficou muito famoso com representações fantasiosas da natureza, como essa obra aqui. Circulou bastante em Facebook. Comecei a desenvolver uma iniciação científica sobre uma obra dele, porque eu me interessava nesse lance orgânico, bababá e tal. Só que eu conheci o Javier. Eu não fui até o México. O que aconteceu foi, a minha professora que me orientava estava com dúvidas nas questões estruturais da obra do Javier. Ou seja, como que ele pôs isso de pé? Como que é a estrutura disso? E eu lia muito nos sites, inclusive o dele, sobre o ferro-cimento, que foi a técnica usada para fazer essas construções com formas orgânicas. Só que a gente não entendia muito bem como que isso funcionava e ela pediu para eu enviar um e-mail. Falei, eu duvido muito que ele vá me responder, sinceramente, mas eu vou enviar, vai. Passado alguns dias, eu estava na Casa Cor com os meus amigos e eu recebo uma ligação de uma mulher falando espanhol comigo. Eu, meu Deus, né, tipo, quem é essa pessoa? E ela, então, eu sou a fulana de tal, sou secretária do Javier. E ela, então, Lucas, eu recebi o teu e-mail aqui e, é o seu dia de sorte, porque o Javier está no Brasil, tá em São Paulo e vai ficar um dia aí. Ele vai embora, sei lá, depois da amanhã. Na hora eu tive, assim, um treco, sabe? Eu fiquei muito contente, a minha professora começou a falar que era o universo conspirando ao meu favor. Quando a gente se abre a fazer alguma coisa, o mundo espiritual se move, e não sei, eu acho que eu acredito nisso, porque eu achei uma coincidência assim muito forte. E o melhor de tudo, o Javier não estava no Brasil apenas a passeio, mas ele estava na casa do irmão dele. O irmão dele casou com uma brasileira natural de Itu e pediram pro Javier fazer uma obra lá, a casa de veraneio deles. Ou seja, uma casa totalmente orgânica também. Ficou pronta, foi para as redes sociais em 2013, então ainda era algo totalmente novo na época. Eu não sabia que existia uma obra dele aqui, fora do México. E eu pude entrar lá, fazer várias perguntas, não só da estrutura. E o cara ainda me deu os 2 livros que eu queria tanto ter dele, mas era livro, tipo, é livro importado, é mó caro, sabe? Gente, dá um liga nessas obras aqui do Javier. Olha essa casa, ele chama de casa, se eu não me engano, essa é a casa orgânica. Ele se inspirou no útero da mãe, se inspirou nas construções animais, nas habitações também do homem primitivo, como o iglu, a tenda. E nesse estudo sobre a natureza ele começou a desenvolver obras, edifícios loucaços, olha isso. No qual a engenharia, a arquitetura e a decoração são uma coisa só. Ele brinca muito com o lúdico, lembra até Gaudí, né? Mas de uma forma talvez mais exagerada ainda, mais colorida. A Casa Nautilus foi um grande viral, né? Esse grande painel vitral. Eu acho muito interessante, gente. Eu acho, assim, uma coisa impressionante. Essa obra aqui, olha, o El Longo, acho que é o nome, eu perguntei pro Javier se tinha a ver com o Niemeyer, porque me lembrou muito. E ele falou, nossa, realmente, quando eu fui pra Niterói e vi a obra do Niemeyer, eu falei, poxa, parece muito com a que eu fiz. E essa daqui é a obra que eu conheci lá em Itu. E parece realmente que a casa está viva, sabe? Você entra na casa e as paredes vão se moldando, o chão forma o sofá, aí a parede forma a mesa. É um contato muito interessante essa visão nova que o Javier trouxe para as habitações. Você entra em contato com a natureza não só por estar inserido nela, mas pela casa remeter às formas da natureza. Parece que você está dentro de uma caverna, sabe? E aqui, olha, essa foto mostra como é feita a construção do ferro-cimento. Fiquei falando, né? Não expliquei como é. Eles colocam 2 telas, como se fossem 2 telas de galinheiro, o Javier exemplificou, e depois enchem com um aparelho de cimento dentro. É um cimento um pouco mais levinho, é como se fosse uma argamassa, vai. E eles vão moldando aquilo como se fosse uma casa de taipa. Eles vão moldando aquilo e formando a estrutura. Não tem bem esse negócio de viga e de pilar. A estrutura e a arquitetura são uma coisa só. E essa é a última obra do escritório que está lá no site, peguei agora.
lembra um estilo meio paramétrico, né? Muito bonita. A minha primeira pergunta foi sobre as inspirações arquitetônicas dele. E ele começou a me dar uma aulinha lá sobre a plástica mexicana, sobre a história cultural da arte no México. E fala que antigamente os índios que construíram aquelas pirâmides, são maias ou astecas, agora confundi. Eles faziam aquelas pirâmides em volumetrias pesadas por causa do contexto deles, do entorno. Isso foi levado por arquitetos depois, como Luiz Barragán, que o Luiz Barragán é como se fosse o Niemeyer deles. Foi o maior arquiteto, se eu não me engano, mexicano, ganhou o Pritzker, etc. Porém, com o tempo, como aconteceu no mundo inteiro, a arquitetura foi se perdendo, ele fala, para aquele estilo racionalista, para aquela arquitetura universal. Ou seja, a identidade das construções ao redor do mundo começou a ficar idêntica, se perder. E o Javier fala muito do resgate dessa volumetria pesada. Olha aí as primeiras obras do Javier Senosian. Perceba que elas têm linhas, são linhas retas, mas elas são totalmente embutidas na natureza. São volumes pesados, como ele fala da plástica mexicana. Possuem muita cor, e eu perguntei para o Javier sobre a cor, ele disse que a arte popular no México utiliza muito as cores, né? A gente até sabe, a caveira mexicana é toda colorida, né? Faz parte da cultura deles. Eu questionei o Javier sobre o fato dessas obras dele não permitirem eu, por exemplo, mudar um móvel de lugar, porque é um outro conceito, não é um conceito nada consumista, porque você não compra coisas para sua casa, você não compra móveis, você não muda de lugar, você não derruba paredes, sabe? E ele me respondeu que gosta disso, de tudo integrado. Ele disse que em São Paulo as casas são como se fossem caixas frias, e por ser muito frio, irracional, digamos assim, nós sentimos a necessidade de mudar as coisas. Mas quando você está numa casa daquela, no ambiente daquele, você não sente a necessidade de mudar nada. Eu perguntei pro Javier como ele enxerga a arquitetura daqui 50 anos e se ele acha que a arquitetura orgânica vai estar em alta ou não. Como que vai ser, né? Vai crescer mais esses conceitos? Ele gostou muito da pergunta e ele citou dois arquitetos muito famosos, que é a Zaha Hadid e o Toyo Ito, né? São arquistars, na verdade são arquitetos super estrelas, ganharam o prêmio Pritzker da arquitetura. E o Javier começou a me falar do sócio da Zaha Hadid, que se chama Patrick Schumacher, não sei se é Patrick, que esse tal de Patrick, ele diz que do modernismo para cá, para os tempos atuais, nós tivemos o desconstrutivismo, que a Zaha está inserida nisso. E um dos nomes mais famosos, talvez mais ainda que o dela, seja o do Frank Gehry, que é dessa obra aqui de Bilbao. Uma obra desconstrutivista, certo? Esse cara diz que o desconstrutivismo foi a transição entre o modernismo e o agora, que seria o parametrismo. E a arquitetura paramétrica, ela é aquela feita no computador, como as obras da Zaha, talvez como a do Calatrava, feita aqui no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É uma obra feita de formas livres, de formas sim orgânicas, né, espontâneas, e feitas no computador, que é algo mais futurista, né? Mas ele deixou claro que existem polêmicas a respeito disso, não é todo mundo que concorda. Por fim, como última pergunta e para finalizar o vídeo, eu perguntei que conselho ele daria para o estudante de arquitetura. E ele me citou uma frase do Hundertwasser, que é aquele arquiteto que eu adoro, já falei dele em outros vídeos também, e é uma das inspirações do Javier. Citou uma frase dele que o Javier disse que nas aulas que ele dá para os alunos dele, ele sempre, a primeira coisa que ele fala é essa, que é: os alunos que estão me ouvindo, que não têm vocação para a arquitetura, que saiam dessa sala de aula e se vão. E os que têm vocação verdadeiramente, por maior razão, que se vão. Porque vocês não têm nada a fazer aqui. Ou seja, você vai aprender muito mais de arquitetura trabalhando, botando a mão na massa, viajando, lendo livros, conhecendo obras, conversando com arquitetos, do que dentro, às vezes, da própria sala de aula. Bom, e é isso, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like nesse vídeo e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima. Beijão!